Olá, eu sou Luiz Fernando Mistalden, professor, sociólogo, e esse é o blog do Mistalden. Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam sinais. No último vídeo nós falamos a respeito da questão da intervenção militar legal, né? E nós demonstramos que não existe intervenção militar legal, porque intervenção militar na maneira que as pessoas têm dito hoje seria uma quebra da Constituição e estabelecimento de uma ditadura. Agora muita gente deve estar se perguntando, tá, mas com essa bagunça que nós estamos vendo no país, com tanta impunidade, com um governo que hoje praticamente não governa, só se protege, né? Inclusive para muitos não serem presos, não seria preferível uma ditadura militar que pusesse ordem no Brasil? A resposta é não. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Exército em si não é uma instituição democrática, nem vai ser. E uma sociedade precisa ter o poder equilibrado democraticamente, senão vai haver abuso. Se você der o poder ilimitado a uma pessoa ou a uma única instituição, vai haver abuso. Isso é história. Se você tiver poder absoluto, se eu tiver poder absoluto, nós vamos fazer besteira. Nós vamos impor aos outros as nossas manias, os nossos preconceitos, sem ouvir os outros. Isso aconteceu sempre nas ditaduras, inclusive na última ditadura que o Brasil viveu, que foi uma ditadura militar, de 64 até 1988. Então, nenhuma ditadura é boa, e muito menos a militar. Agora, por que tantas pessoas acham que o Exército poderia ser a salvação? Porque o Exército, pela sua própria formação e organização, inclusive visual, ele passa essa imagem de ordem. As pessoas fazem ordem unida, marcham, tem uma cadeia de comando, e ao mesmo tempo ele traz essa ideia de força, de resolver pela força. Ora, mas vamos lá, vamos analisar essa questão. Em primeiro lugar, o fato do Exército ter uma cadeia de comando ou ter uma aparência de ordem não significa que ele não esteja sujeito à corrupção. O Exército é uma instituição humana e, como toda instituição humana, ele está sujeito à corrupção, sim. Se você pesquisar hoje, você vai ver que, eventualmente, militares são presos, inclusive fornecendo armamento para traficantes. Mas a gente não vê tanta coisa como a gente vê na esfera civil. Claro que não vê, porque geralmente quando eles têm um problema de corrupção, ou eles abafam ou eles resolvem lá dentro, com a justiça militar. O militar não é julgado pela justiça comum. A imprensa não tem liberdade para entrar dentro de um quartel e escafunchar escândalos. Então o que acontece lá acaba ficando oculto. Mas como é que você sabe disso? Eu sei porque é histórico. E eu sei porque quando o Exército esteve no governo do Brasil, nós tivemos casos absurdos de corrupção, inclusive com pessoas que ainda estão hoje por aí, e que foram abafados. Ibrahim Abiaquil, Paulo Maluf, que agora, na democracia, é que está preso. Pelo menos nesse momento que eu estou falando a vocês, está preso. Quanto tempo vai ficar, eu não sei. Mas e eles foram grandes corruptos do período militar, que foram acobertados pelo regime. Mas isso não saía na imprensa na época? Claro que não saía. O que acontecia com um repórter que publicasse alguma coisa desse tipo? Ele podia ser morto, como Vladimir Herzog, por exemplo, foi. Foi torturado, morto e tentaram simular um suicídio para ele, como aconteceu com muitas pessoas. Então não existe saída senão para a crise democrática que nós estamos vivendo, senão mais democracia, mais participação popular, mais atividade sua enquanto cidadão, cobrando os políticos. E a dica é, comece a cobrar pela sua cidade. Os vereadores da sua cidade, o prefeito da sua cidade, pertencem aos partidos que estão no poder no Estado e na Federação. Os deputados dos partidos, dos seus vereadores, estão em Brasília. Então comece pressionando o seu vereador. Critique, mande e-mail para ele, diga, olha, eu não vou votar em você, nem no seu partido, se você não ajudar a resolver isso. Você vai dizer, não vai funcionar. Funciona. Quer dizer, faça a democracia como ela tem que ser, da base. Faça
pressionando primeiro os vereadores da sua cidade. Mas não se iluda achando que uma ditadura qualquer vai resolver o problema, ou mesmo e principalmente uma ditadura militar. A história demonstra que isso não termina bem. Períodos de perda da crença na democracia não são incomuns, mas os resultados deles, se radicalizados, podem ser péssimos. Vamos lembrar que em 1933 começou uma ditadura nazista na Alemanha, por conta da perda da confiança da população na democracia. O mesmo aconteceu na Itália. O resultado nós sabemos. Foi uma guerra mundial. Esse é o Blog do Nostálgico. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no canal e curta o blog, comente o blog na internet. Muito obrigado.